Esse vídeo é um corte da minha entrevista feita com o Colágeno Grifaz. Talvez muitos não conheçam, mas ele também trabalha com hipnose regressiva, com contatos extrafísicos, e seguidor de ambos foi que fez esse intercâmbio entre nós, a qual eu já agradeço aqui agora ao Diogo Alcântara, que propiciou a gente se conhecer e fazer essa gravação. Agradeço também ao Cláudio, que foi o tradutor do português para o italiano e do italiano para o português, que possibilitou essa nossa entrevista. Para quem não me conhece, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta há 35 anos. Então, essa entrevista foi para um conhecimento, troca de ideias, e essa é a primeira parte da entrevista, e em seguida eu vou colocar a segunda parte para não ficar muito extensa. Então, se você gostar, lembre de curtir e postar o seu comentário do que você achou dessa conexão com o colágeno. Ok, stiamo già registrando. Ciao Claudio, boa tarde Cássia. Boa tarde, Já Cola. estamos, Boa tarde, Cláudio. Prazer estar já aqui com vocês. estamos. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Carlo. Boa noite, Bueno, Cássia. come vedete, questa è la prima volta che io vedo Cássia e Cássia vede me, non ci conoscevamo, e quindi una intervista completamente improvvisata. Como podem ver, é a primeira vez que eu encontro a Cássia. Eu não conhecia a Cássia nem me conhece, então vai ser uma entrevista totalmente improvisada. Semplicemente un follower di Cássia, e adesso vi spiegherò chi è Cássia e cosa fa, e mi contatta per dirmi che il mio lavoro è praticamente simile, molto simile a quello di Cássia. Praticamente um follower da Cássia me avisou que a Cássia faz um trabalho parecido, realmente muito parecido ao trabalho que eu faço. Quindi Cassia si trova in questo momento in Brasile e lì da lei sono le 6 di pomeriggio, tra l'altro dove pure Claudio si trova in questo momento, e qui invece siamo in Medio Oriente, esattamente a Dubai, ed è l'1:10 di notte. Então, a Cássia se encontra no Brasil, onde o Cláudio também se encontra, lá são 6 da tarde, e eu estou aqui no Oriente Médio, em Dubai, aqui é 1:10. Guarda, Cassia, io ti lascio le prime parole. Inizia a dire qualcosa, io ti seguo, Então, Cássia, eu deixo para você a palavra, eu te sigo. Ok. se preferisci. Então, há algum tempo, também através dos seguidores do meu canal, eu fiquei sabendo de você, as suas sessões no YouTube cheguei a ver, e me parece que você estava no Chile, e foi aí onde eu te conheci. E vi algumas semelhanças entre o nosso trabalho, logicamente, com a hipnose regressiva. Verso i miei follower avevo saputo del tuo lavoro e avevo anche visto alcune tue sessioni, se non mi sbaglio, erano delle sessioni che erano state fatte in Cile e ho visto che effettivamente il nostro lavoro è molto simile. In Cile, parla delle mie sessioni, quindi presenziali, no? In Colombia, quelle lì, le ultime sono state fatte in Colombia. Foi aí que eu Ok, conheci o teu trabalho. Até as pessoas perguntavam muito para mim por que eu também não colocava o rosto das pessoas, já que você colocava, né? Então tem aquele comparativo. Mas aqui no Brasil não é costume, né? As pessoas não, pelo menos no tempo todo que eu faço a hipnoterapia, 35 anos eu trabalho com isso, mas 20 anos eu passei a só atender online. E agora, em 2024, eu parei com o atendimento. Allora, io ho visto e mi avevano detto che facevi queste sessioni, avevo anche visto che nelle tue sessioni le persone che entravano in ambiente ipnotico avevano la faccia visibile, però qui in Brasile non l'abbiamo mai fatto, poi sono cominciati i paragoni tra noi, ma qui non si fa perché non è un'abitudine. Allora, io faccio ipnosi regressive, faccio ipnoterapia da 35 anni, però da 20 anni le faccio online. Però nel 2024 ho smesso di di dare questo tipo di servizio. mhm. Quindi hai smesso di fare ipnosi, sei andata a riposo, definitivo, no? Você se retirou, então, está descansando e não está mais fazendo hipnose, não está mais fazendo. Exato, porque, Mm. assim, eu estou com 72 anos, então já deu, né? Além dos 35 de hipnoterapia, eu tenho mais 20 no mundo corporativo. Então agora eu me dei essa tranquilidade, vamos dizer assim, de poder parar com o atendimento, né? Eu acho que eu já tenho
acredito eu, deixado um legado aí, e hoje eu vivo basicamente dos meus produtos, dos meus cursos. Eu tenho vários cursos, militei em outras áreas também. Allora, io ho più di 70 anni e quindi dopo 35 anni alle spalle di ipnoterapia e comunque 20 anni anche di vita aziendale, è arrivato il momento di riposare. Quindi mi sono concessa questo periodo di riposo e continuo comunque a vivere dei miei prodotti, dei miei corsi che continuano a essere disponibili. Guarda, io intanto ti faccio i complimenti perché non ti avrei dato 70 anni, ma neanche per scherzo, guarda. Tá de parabéns porque eu não teria, você não aparenta absolutamente 70 anos, nunca In- teria imaginado. Invece c'è una cosa che mi sorprende da quello che mi hai detto, perché mi dici che in Brasile non è molto comune o ben visto fare sessioni online, pubblicarle e a faccia scoperta, se ho capito bene. Se entendi corretamente, você me disse que no Brasil não é hábito fazer sessões com a cara visível e não tem esse hábito de publicar depois das sessões, não é tão comum. Exatamente. Ok. E acabou eu virando um hábito de fazer somente com a voz e postar também no YouTube, né? Eu tirava todo tipo de identificação do cliente para não ter problema, porque aqui às vezes acontece da pessoa aprovar, colocar a voz e depois lá na frente não querer mais a coisa, entende? E para não ter problema, eu modificava um pouco da voz e não usava imagem. Sì, qui in Brasile non è diventata abitudine quella di mostrare nessun elemento del cliente, anche perché poi succedeva pubblicando le sessioni che il cliente che nonostante avesse dato il proprio consenso all'uso dell'immagine e della voce, io già dovevo trasformare la voce, ma eliminavo qualsiasi elemento riconducibile al cliente, perché poi poteva dare dei problemi. E quindi io mettevo su YouTube semplicemente la voce modificata Senza senza immagini. video. Guarda, mi sorprende questa cosa perché in America Latina, quindi non solo la Ispanoamerica dove si parla lo spagnolo, quindi anche l'America del portoghese, la mentalità per quanto riguarda il mostrarsi è molto più aperta di quella dell'Europa, dove invece sono più riservati, più discreti e più chiusi. Fiquei surpreso porque, na verdade, pelo que eu percebi na América Latina, onde se fala espanhol, mas também onde se fala português, ou seja, no Brasil, que as pessoas tenham uma postura diferente perante o uso da imagem, onde então prevalece esta Ah, possibilidade de aparecer, enquanto na Europa são mais discretos e mais tímidos, mais e, reservados. e Acontece ti- que mm, a diferença, quer dizer, o meu trabalho ele focou na hipnose regressiva para vidas passadas e regressão de memória, que eu trabalhei, comecei com isso, mas depois ele encaminhou-se apenas e tão somente a vida passada e depois naquela vida a pessoa passava pelo momento da morte e eu já levava para outra dimensão e ali tinha o contato com a linhagem de origem, muitos com outras linhagens. E então acontece que muitos dos meus clientes eram de um determinado nível intelectual, vamos dizer assim, né? Então, em cargos e tal, e de repente aquele assunto não ia cair bem na empresa, entende? Coisas dessa natureza, porque mexia num campo muito diferente, com essa mm. questão das linhagens cósmicas diferentes dos humanos, né? Vamos dizer assim. Então, era contato com arcturianos, pleiadianos, e isso aí, às vezes, a pessoa dentro do mundo corporativo não queria muito que essa história viesse a público. Allora, per quanto riguarda i miei clienti, che cosa succedeva? Che io mi occupavo praticamente di regressione alle vite anteriori e però a volte ci si concentrava anche su dimensioni differenti e quindi i miei clienti che a volte rappresentavano un'impresa, avevano una vita di imprenditore, avevano una vita aziendale, non volevano essere associati a lignaggi che non erano coerenti con l'idea che loro avevano della loro vita, quindi loro magari si vergognavano di essere associati a pleiadiani, eccetera, e quindi da questo derivava la loro discrezione.
Claro, e questo mi sorprende perché invece i miei clienti dell'America Latina, quindi Messico, Colombia, Argentina, eccetera, eccetera, sono le persone più aperte, nel senso che entrano pure molto meglio in ipnosi, sono quelli che canalizzano in maniera più spettacolare e quelle che vogliono più di altre persone pubblicare i loro video e con la faccia scoperta nella maggioranza dei casi. Ed è proprio la, diciamo, la cultura che a me piace di più, nel senso che è più aperta, più esposta, si fa meno problemi a mostrarsi. E mi sembra strano che tu mi dica dei brasiliani che invece sono molto, molto discreti. Por lo que eu vi na minha experiência, eu vi pessoas clientes da Colômbia, do Peru, de outros países da América Latina, onde eu vi uma grandíssima diferença, onde as pessoas faziam questão de ser visíveis, queriam que fosse publicada a sessão e que tinha uma abertura muito grande. E, além disso, também tinha uma grande capacidade de canalizar também entidades, enfim, e não tinha o menor problema em mostrar isso. Então, fiquei surpreso com a sua experiência, onde você está falando exatamente ao contrário sobre os brasileiros. É, Che- porque o Brasil é muito diferente do restante da América do Sul ou da América Latina, tá? É um público completamente diferente. Então, talvez esteja aí a diferença. Eu, por exemplo, nesses 20 anos atendendo pela internet, eu atendi o mundo inteiro, atendia todo mundo. É, mas a América do Sul, América Latina, por exemplo, nunca tive um cliente ali. Então, sempre eu era Europa, Austrália, Estados Unidos, Japão, até na China, Mhm, até mhm. Israel atendi, mas América do Sul, América Latina, nunca tive uma sessão, um cliente dessa região, de nenhum país, de nenhuma cidade da América do Sul. É interessante isso, né? Foram todos para você. Per cominciare, i brasiliani rappresentano una realtà realmente differente. Nei miei 20 anni di lavoro online, io ho avuto occasione di avere clienti in Europa, in Giappone, negli Stati Uniti, persino in Israele, in Cina, e non ho mai avuto clienti che abbiano voluto rivelare la loro identità, in America Latina. Li sei O presi in- tutti tu? Io lavoro in molte lingue, dal russo al francese, allo spagnolo, all'italiano, all'inglese, al rumeno, al polacco, voglio dire. E sì, c'è la cultura più chiusa e la cultura meno chiusa, chiaramente, no? Uhum, Però tutti comunque sono persone disponibili a pubblicare, magari qualcuno sì, però con la faccia coperta, d'accordo, però sono tutti veramente più aperti, nonostante le sessioni sono sessioni pesanti, sessioni dove si vedono esseri strani, extraterrestri, rettiliani, insettoidi e disincarnati, cose strane, nonostante la gente possa essere presa per pazza dal pubblico, se ne fregano, boom, e pubblicano. Eu faço sessões em muitas línguas, em espanhol, rumeno, russo, polonês, e te digo, embora haja uma certa diferença de abertura entre esses povos, eu posso te relatar que, em geral, embora as sessões fossem realmente complexas, às vezes com entidades ou seres estranhos, insetoides, uhum. reptilianos, desencarnados, enfim, nunca tiveram problemas em ser identificados, embora a sessão pudesse fazer com que as outras pessoas pudessem pensar que eles eram loucos. Tra É l'altro, isso. sì, tra l'altro pensa che abbiamo avuto pochissimi clienti brasiliani, tra l'altro con Claudio Traduttore, io mi ricordo di Dulce e altre due persone, tre, sono state persone che hanno pubblicato, tra l'altro Dulce a faccia scoperta, se non sbaglio. Non ho avuto di questi problemi. Certo, sono state due o tre persone, non rappresentano chissà la realtà, però io non ho avuto problemi con queste due o tre persone. As poucas sessões que eu fiz no Brasil, não tivemos poucos clientes, na verdade, mas devo dizer que os poucos que tivemos, eu me lembro da senhora Dulce, que fez mais de uma sessão, todas quiseram publicar e ficaram com o rosto visível. Não representa a Ó, realidade, não representa a maioria, mas foi assim. para mim já vinham assim. Eu vou fazer a sessão, mas você não vai colocar no YouTube, não, né? Nem voz, Yeah. quanto mais imagem. Sì, sì, sì. Da me Entendeu? arrivavano direttamente già dicendo, però non mettere le mie sezioni su YouTube, non Sì, mettere le mie immagini É. su sì, YouTube. guarda, io me lo immaginavo.
Infatti aspettavo che tu me lo dicessi perché non volevo essere io a dirlo, però eh, siccome io, come dire, so che le persone tendono già a mettere il passo avanti e cercare di dominare una situazione, io non li ho mai lasciati dominare i miei clienti, nel senso buono, voglio dire, siccome tu vuoi fare una sessione, la facciamo come dico io, se no, non la fare. E alla fine, anche se c'è all'inizio con qualcuno un po' di resistenza, alla fine cedono, perché per loro è più importante farsi una sessione che stare lì a discutere se pubblicare o meno. Non che siano obbligati a pubblicare, perché se non vogliono pubblicare, non pubblico assolutamente. Io più Mhm. il 50% delle sessioni più o meno non le pubblico. Il punto è l'atteggiamento. Se tu vieni con l'arroganza che dici no, non la pubblico perché dicono di no, no. Cioè, se per una questione di privacy e tu me lo chiedi, diciamo, come dovresti chiedere qualsiasi cosa, va benissimo, però se vieni con un'arroganza, no. Quindi diciamo che quell'arroganza iniziale all'inizio l'ho subito tolta con un impatto iniziale nel rapporto col cliente. Io immaginava que você fosse me falar disso, mas eu te digo, pela minha experiência, os clientes geralmente chegavam já com uma certa arrogância, pedindo uma coisa legítima, talvez, mas já pedindo com arrogância que não fosse publicado. Então, minha postura era de fazer a sessão, de oferecer uma sessão, mas do jeito que eu queria que fosse. Mhm. E depois da sessão, eu perguntava se quisessem, se estivessem a fim de publicar. E percebia que para eles a coisa mais importante era a sessão em si. Mas claro que quando o cliente chegava já com uma certa arrogância, não querendo publicar, não tanto por uma questão de privacy, tanto como questão de controlar a sessão, de fazer a sessão do jeito deles, eu já tinha uma postura que, uma abordagem que eliminava esse tipo de arrogância para fazer a sessão do meu jeito. Entendi. Talvez porque não criasse muito vínculo com o cliente, assim, eu sempre atendi a pessoa uma vez só, não tinha segunda sessão. É uma sessão só e já fazia tudo ali, vida passada, se tinha coisas para ver, outra linhagem, se tinha implante, se tinha acordo, se tinha contrato, já fazia tudo ali. Então, não havia segundo. Talvez se a pessoa viesse pela uma segunda vez, talvez até concordasse, né? Tirando aquele impacto da primeira vez de gravar e tal. Mas não acontecia. E eu tinha uma agenda assim, até hoje, se eu abrir a agenda, eu abro a agenda assim, em coisa de 5 minutos, fecha para 6 meses, se der 10 minutos vai fechar para um ano e tal, é nesse nível. Então, não tinha como repetir aquela mesma pessoa fazer uma ou mais ou duas sessões, porque era muita gente para atender, entendeu? E no mundo inteiro, mas brasileiros. Eu nunca usei tradutor e nem falo outro idioma. Então, eram puramente brasileiros. Não Gente, criava aquela proximidade com o cliente, entende? Então, talvez seja isso. Ou eu mesma não tenha tido essa destreza, né? E acabei acostumando no hábito de fazer daquela forma, entendeu? probabilmente, Calogero, dovrei imparare da te questo tipo di atteggiamento per indirizzare il cliente a un corretto comportamento. Comunque, per quello che mi riguarda, io non ho mai ripetuto una sessione due volte alla stessa persona, quindi non si creava quel vincolo tale da permettergli questo tipo di apertura. E io, lavorando soltanto con i brasiliani, facevo una sessione, in questa sessione già trattavo di tutto, di contratti, di impianti, di vite passate, e risolvevo tutto, quindi non mi è mai capitato di ripetere una sessione due volte. E anche perché avevo un'agenda assolutamente fitta. Anche oggi, addirittura oggi, se apro la mia agenda per 5 minuti, me la ritrovo piena per i prossimi 6 mesi. Se la apro per 10 minuti è il tempo indefinitivo, è indefinito. E quindi, niente, non ho mai ripetuto la sessione, però probabilmente se l'avessi fatto avrei potuto imparare, a gestire il cliente in questo modo. Il metodo Grifasi, quello che usiamo nel team, è proprio una sessione. È difficile che si faccia una seconda, se si fa è per un altro motivo, se si Muito fa è bem. per qualcos'altro. Qui abbiamo lo stesso modo di lavorare. Tra l'altro, da quello che mi ha detto Diogo, non lavori con agenti esterni, con aiuti di altre entità, ma solamente con la persona. È la stessa cosa che facciamo nel metodo Grifasi e sembra proprio che utilizziamo gli stessi schemi per lavorare.
Me parece então que nossos métodos sejam bem parecidos, porque assim como no método Grifasi, que é o nosso método, você não confia, não utiliza outras entidades como suporte para fazer a sessão. É tudo feito entre você e a pessoa, assim como eu. Então me parece realmente que o método seja o mesmo, que as ferramentas sejam as mesmas. Quando eu comecei com esse trabalho, eu comecei só com a hipnose regressiva, mas já ficou bem grande porque acabei que fui para a televisão, fiquei um tempo aqui em São Paulo e tal, e aquilo, minha agenda sempre foi lotada. E num determinado momento, eu comecei a fazer esses acessos, as coisas começaram a acontecer fora outra dimensão e tal. Não foi uma coisa que eu busquei, aconteceu naturalmente. Mas aí eu acabei virando aqui no Brasil especialista. Eu só conhecia a referência que eu tinha quando isso começou a acontecer foi John e Mac nos Estados Unidos e Dolores Cannon. Depois, bem lá na frente, aí que eu conheci o seu trabalho. Esses são todos aqueles que são muito semelhantes, os trabalhos. Bene, io ho cominciato praticamente a fare sessioni ipnotiche solo regressando alla vita precedente, poi in un modo assolutamente naturale si è arrivati a altre dimensioni, in un modo assolutamente naturale. E ripeto, la mia agenda era sempre molto piena, poi ho cominciato qui a San Paolo anche ad essere richiesta in televisione, quindi non ho mai più avuto tempo e comunque prima di vedere realmente le cose in comune con il tuo lavoro, i miei riferimenti erano quelli americani. Desculpa, Cássia, poderia repetir os nomes? John e Mac, que era um psiquiatra em Harvard, né, era um professor, e a Dolores Cannon, também nos Estados Unidos. Foram as Senti, minhas referências iniciais. E mais à frente, acho que em 2020, 19, alguma coisa assim, que eu conheci você, que eu vi o seu vídeo pela primeira vez. Quindi solo nel 2019-2020 che poi ho visto i tuoi video. Prima quelli erano i miei riferimenti, poi ho visto nel 2019-2020 i tuoi video. mhm. Una domanda sì, per curiosità. In tutta la tua lunga carriera, qual è la sessione che più ti ricordi, che più ti è rimasta impressa nella mente per la sua spettacolarità, per la sua complessità, o per l'informazione che sei riuscito a tirare fuori da quella sessione? Ecco, qual è stata? Eu tenho uma pergunta que eu queria saber, em toda a sua longa carreira, qual foi a sessão que você mais lembra, que mais te impressionou, que te surpreendeu? Ou pela espetacularidade, ou pelo tamanho das informações que conseguiu com essa sessão, ou pela complexidade da mesma? Todas as sessões eram bem impactantes. Assim, não teria uma mais impactante. O que foi mais impactante foi a partir de 2023, quando começar, porque assim, quando acessava, por exemplo, os insetoides, eles tinham um trabalho tecnológico mais para neutros, vamos dizer assim. A partir de 2023, eles começaram a passar essa tecnologia da inteligência artificial para esse lado que comanda tudo por aqui. E aí começaram a vir os implantes de microchips, tipo imãs bem pequenininho, que era difícil de eu pegar isso na sessão para retirar, porque até então não era conhecido. Então, eles começaram a camuflar e tudo, todo tipo de chip para controle, principalmente esses da questão da inteligência artificial. E aí começou a ficar muito diferente. E eles colocavam um microchip muito pequeno no cérebro, na coluna, em lugares muito específicos que era difícil de eu, naquele momento, e junto com o cliente, entender o que estava acontecendo e encontrar aqueles microchips, coisa muito pequena, que normalmente os chips ou os implantes são coisas bastante longas, são coisas de material plasmático, mas ele uma materialidade ali. Allora, non ricordo una sessione in particolare perché tutte sono state molto di impatto, però in generale posso dire che a partire dal 2023, lavorando soprattutto con gli insettoidi,
si è vista una rivoluzione tecnologica dove al posto degli impianti tradizionali hanno cominciato a utilizzare, anche grazie all'intelligenza artificiale, dei chip sempre più piccoli. Quindi grazie a questa tecnologia, anche in ambito di sessione con il cliente, era realmente molto difficile trovare questi chip, che normalmente sono di materiale plasmatico, però sono anche di altri materiali, ed è diventato sempre più difficile quindi trovarli in ambito di sessione. Me fiz entender, não? É Sì. porque é um assunto muito específico que aconteceu em 2023, 2022, 2023 e um pouquinho de 2024, que ficou bem complicado mesmo com essa questão da inteligência artificial. Eu vi Mhm. coisas que aconteceram aqui que são inimagináveis. Eh, Então, talvez essas, por ser mais recentes, e com mhm. tecnologias e acesso a coisas que antes não era comum, foi mais impactante. Quindi penso che sia stato comprensibile il motivo a partire, come dicevo, dal 2021, 2022 e 2023, con questo cambiamento di tecnologia, con l'intelligenza artificiale, è diventato molto più complesso in ambito di sessione realmente rilevare questi impianti.